Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre características da população brasileira. Esse é o nosso último vídeo da série de vídeos sobre demografia e a gente vai encerrar ele falando especificamente das características da população brasileira, que seria o quê? A população atual, a proporção entre homens e mulheres, a divisão por cor, segundo o Censo Demográfico de 2022, e a taxa de crescimento da população e além de como essa população está distribuída dentro do território brasileiro, tá? Bem-vindos ao Falando de Geografia, eu me chamo Joanilde Bonetti, sou professora de Geografia e vamos começar. Segundo os dados oficiais do Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que já falamos deles anteriormente, no ano de 2022, que foi o nosso último censo, aponta que a população brasileira é formada por aproximadamente 203.062.512 habitantes. Porém, essa população não se encontra bem distribuída dentro do território brasileiro. Agora vamos ver como é que está a divisão dessa população entre homens e mulheres. Bem, segundo os dados do IBGE, a maior parte da população brasileira é composta por mulheres. Cerca de 104,5 milhões são mulheres e apenas 98, milhões de homens. Isso significa que, respectivamente, os homens representam aí 40,8% da população e as mulheres representam 51,5% da população. Então, lembre-se, no Brasil existem mais mulheres do que homens. Agora vamos ver quem é esse povo brasileiro. Segundo os dados do IBGE, ele caracteriza a população brasileira em negra, branca, pardo e indígena. Quem lembra aí das aulas de história sobre a formação do território brasileiro, vocês vão lembrar que as principais etnias que formaram o Brasil foram os indígenas, que a gente chama de povos originários, seguida temos os brancos, que são os europeus que colonizaram o território brasileiro, e também temos os negros escravizados, que foram trazidos da África pelos europeus, tá bom? Então, a nossa matriz étnica aqui são esses três. Mas, depois do Brasil já estabelecido com a sua formação territorial, surgiram outras etnias que se tornaram também parte essencial dessa população. Duas delas muito importantes, com uma grande quantidade de população dentro do território brasileiro também, atualmente são japoneses e chineses, tá? Atualmente o Brasil, por exemplo, tem a maior população japonesa e de descendentes de japoneses fora do Japão. Todas essas pessoas podem ser consideradas brasileiras, porém dividem traços étnicos com outras nações. Agora vamos falar um pouco sobre a taxa de crescimento da população brasileira. A taxa de crescimento da população brasileira é de apenas 0,52%. Foi a menor desde o início do levantamento histórico, que foi lá em 1872. Ou seja, o último período de análise divulgado de 2002 indicou que essa população cresceu anualmente apenas 0,52%. Esse índice é o menor já registrado. E o que se explica sobre os motivos para a queda do crescimento da população brasileira, que está ligado a diversos fatores, mas principalmente aí econômicos e culturais, que indicam diminuição da taxa de natalidade do país e o aumento da expectativa de vida. Agora vamos falar sobre a distribuição da população pelo território brasileiro. Como eu mencionei no início, a população brasileira está distribuída pelo território de forma desigual entre as regiões. Lembramos aí que a gente tem região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. 5 regiões, onde a gente vai ter, em especial, a região sudeste, a maior concentração da população brasileira, tá? Concentrada nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, são estados onde a gente tem uma grande contingente populacional. Outra característica da população brasileira é que a maior parte da população brasileira está concentrada em zonas urbanas, ou seja, as pessoas optaram morar nas cidades. Bem, quero pedir que você que chegou até aqui nesse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal. Dessa forma, eu vou saber que você está gostando do conteúdo e assim eu vou conseguir produzir mais vídeos
Então, vamos lá, voltando para o conteúdo. Ainda sobre essa distribuição da população brasileira, a maior concentração da população do Brasil está concentrada na porção centro-sul do país, especialmente no estado de São Paulo, ainda em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esses 3 estados juntos concentram 40% da população total brasileira. E o estado mais populoso está na região sudeste, que é o de São Paulo. Indo em contramão disso, a gente tem a região centro-oeste e norte possuem uma população bastante pequena, quando comparadas às demais regiões. Lembre-se que essas regiões, em relação a território, elas são maiores. Mas quando a gente fala em pessoas morando no lugar, elas possuem as menores concentrações de pessoas. Os estados do Acre, do Amapá e Roraima possuem uma população menor que 1 milhão de habitantes. Esses 3 estados juntos, tá? A região centro-oeste, lembra? A região centro-oeste e o estado de Roraima, que fica na região norte, são as localidades menos populosas do país. Então, é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado. Lembrem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.